Boa noite, sejam todos bem-vindos, uma excelente segunda-feira a todos. Vamos começar a semana com um tema bem complexo, né? Sempre cai para mim esses desafios. E hoje nós vamos falar sobre racismo e igualdade. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Já irmos nos harmonizando com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, ser conosco hoje e sempre, Senhor, nos abençoa, nos edifica no concurso desse tratamento dessa noite, desse estudo. Agradecer ao nosso patrono, Ramatiz, aos mentores individual de cada um de vocês, aos irmãos desencarnados que sempre vêm nos acompanhar no processo das nossas falas, e que nós possamos, Pai, hoje sairmos muito melhor do que quando aqui chegamos. Com a consciência, com a cura daquilo que viemos buscar, com a compreensão. E é com todo respeito que eu peço licença a esses bons espíritos e que assim seja. Bem, sim, acho que fica melhor. Eu estou um pouco rouca, mas eu vou tentar falar um pouco mais lento para vocês entenderem que eu estou com um pouquinho de problema na TM, mas vai dar tudo certo. O tema que eu trouxe hoje, nós vamos falar sobre o racismo e a igualdade. Quão desafiador é falar sobre um tema desse. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a ONU agora, dia 25 de março, estabeleceu o Dia Internacional de Reconhecimento do Tráfico dos Escravos, como um dos piores movimentos contra a humanidade. E falar desses irmãos para mim é uma honra. Eu componho um trabalho da casa, que é os Pretos Velhos, e a gente dedica muito a esses espíritos. Então, para mim, realmente é uma honra falar sobre isso. E é um tema que é muito complexo, mas é muito real e que precisa, sim, ser discutido, mesmo que já tenhamos consciência de todo o processo. Mas é sempre bom a gente trazer isso para um contexto mais espiritual, mais espiritualizado, na ótica de Kardec e de tantos outros irmãos, que eu trouxe algumas partes de alguns livros, onde eles falam o que é a escravidão na ótica espiritual, na ótica espiritualista. Primeiro ponto, para a gente poder já sintetizar essa nossa fala, eu tirei do Livro dos Espíritos, questão 52, aonde Kardec, ao questionar os espíritos sobre isso, eles nos deixam essas pequenas ilustrações. A diversidade das raças humanas se deve ao clima, à vida e aos costumes. E para a gente dar início nessa nossa viagem a esse passado e tão atual, porque mesmo estando vivendo hoje em 2026, ainda existe preconceito, ainda existe racismo, sectarismo. Vivemos ainda toda a intolerância racial e todo o preconceito que foi constituído naquela época, naquela colônia, e que se arrasta ao longo dos séculos. Eu estou falando de 19, 20, mais ou menos. E até hoje, a gente ainda se depara com questões que nos levam para esse cunho do racismo e do preconceito, da intolerância, da incompreensão, da injustiça, da injúria. Ainda vivemos dessa forma.
só que de maneira diferente. Hoje de manhã, quando eu estava em casa estudando para vir fazer essa fala aqui, me peguei pensando como se eu fizesse uma viagem mesmo astral e voltasse lá em 19, em 20, e pensando como seria interessante vir aqui hoje na comunidade falar sobre um tema tão pungente quanto esse, e me vi como se eu estivesse numa tribuna, naquela época, defendendo o direito dos negros, dos irmãos que só tinham de diferente de nós a cor da pele, nada mais. O espírito não tem cor. É interessante a gente ver com essa ótica, né? Com esse prisma. O espírito não tem cor. Mas naquela época, como se vem aí arrastando por séculos, a gente olha para os nossos iguais, ainda vendo essa questão de cor de pele, de diferença. O racismo nada mais é do que o preconceito. Naquela época, já tinham todas essas diferenças, não só da cor de pele, mas de orientação sexual, diferença social, de religião. Os negros não tinham direito de entrar na igreja para fazer sequer uma oração. Eles eram cerceados de todos os direitos que nós, brancos ou pardos, tínhamos direito de fazer. E ainda hoje, a gente faz isso, mas de uma forma muito velada, quase sem perceber. Só não tem um tronco, né, para colocar lá e dar lá, sabe lá quantas chibatadas. Mas a gente faz isso. E me dói muito ver que mesmo diante de tanto conhecimento, porque nós estamos vivendo a nossa melhor versão, como espíritos evoluídos que somos, ainda se deparar com tamanhos fatos que são relacionados a essas questões de racismo, de sectarismo, de preconceito com relação a questões sociais, ideologias, crenças, orientações. E o mundo mudou. O mundo mudou. E aí a gente vê um cabo de guerra todos os dias. Todos os dias. Porque tem aqueles que querem defender o conservador, aquele jeito, não pode ser diferente. E, em contrapartida, tem aqueles que acreditam na evolução do ser. O espírito não tem cor, ele vem com um projeto, e esse corpo que a gente usa, nada mais é que só envoltório, e é emprestado para as nossas expiações. E eu acredito piamente que muitos de nós, os que estão aqui, ou os que estão compondo alguns tratamentos hoje que estão acontecendo na casa, podem ter sido, naquele momento, talvez um cativo, ou um senhor de engenho, uma sinhá, um barão. E por que não? A gente não sabe, mas a gente julga. Portanto, a gente não pode esquecer que os nossos irmãos, sejam eles quem forem, as escolhas que eles fazem, nesse caso, tratando desse tema, dessa passagem da humanidade, o espírito não tem cor. E o corpo é apenas instrumento da experiência terrena. O corpo só serve para nos trazer aqui e experienciar essa vida na matéria. Que como espírito seria impossível que fizéssemos isso, pois precisamos dessa energia telúrica, densa, de terra. Não conseguiríamos só espíritos rarefeitos viver uma experiência em qualquer colônia que fosse.
Se tratando da Terra, ainda menos. Porque o planeta Terra, ele veio para nos trazer todos os aprendizados. Eu costumo dizer que colônias diferentes da nossa têm a sua rotina. Mas quem está espiando na Terra, com certeza precisava viver tudo o que está vivendo aqui. Assim como foram os escravos, assim como foram os egípcios, os maias, os astecas, tantas civilizações já existiram antes da nossa, desse presente momento. E cadê a igualdade? Aonde que a gente se assemelha a esses irmãos? Na cor do espírito? Porque a gente usa o corpo como uma experiência terrena? O mesmo espírito pode reencarnar em diferentes povos e raças. Quando eu disse aqui ainda há pouco que muitos de nós podemos ter sido os cativos, os senhores de terra, barão, baronesas, sinhás, isso pode ter acontecido. Porque sabiamente e por misericórdia nós temos a lei do esquecimento. Nós não lembramos absolutamente de nada que fizemos. Não podemos nos punir por não lembrar. Mas podemos tentar não continuar cometendo tais atos. É muito difícil entender que nós somos todos iguais, mas que a gente se coloca diferentes uns aos outros. Seria muito mais fácil se a tolerância fosse a nossa fiel conselheira. Mas nós somos intolerantes. E eu me coloco também nessa observação. Porque é um processo diário de exercício para que eu não cometa tais erros. E a gente tem consciência. Nós temos consciência. E esses irmãos e essas irmãs pagaram um preço muito alto. Com certeza tem toda uma questão kármica e toda uma estrutura espiritual que envolve essa passagem. Mas o que não dá para entender é o que nos fez capazes de entender e interpelar que éramos donos de pessoas. Tratávamos eles como objetos, como coisas. E hoje só mudou a chave de século. Não andamos mais de cavalo, mas andamos de carro, moto. Não tiramos uma arma e saímos aí matando a torta direita. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque estamos vivendo uma fase super violenta. De violências gratuitas, de mortes que são causadas por banalidade. Porque o outro acha que é dono do outro. Se titula o proprietário. Vejam só como se repete, só que de formas diferentes. O que a gente pode fazer para mudar isso? Aí na questão 257 de O Livro dos Espíritos, explica as imperfeições que causam sofrimento. Mas a evolução e a purificação do espírito o libertam dessas sensações, que cessam com o desapego da matéria e a prática do bem, transformando os sofrimentos passados em felicidade ao progredir, pois o que se sofre no plano espiritual é consequência das próprias ações na Terra. Tudo que nós fazemos aqui, nesse plano, nessa existência, nesse momento, vai pesar quando nós fizemos o nosso retorno à tão esperada pátria espiritual. O caderninho
de anotação não tem borracha que apaga. Tudo que a gente fez aqui é consequência nossa no processo da nossa passagem, da nossa virada de chave, dessa mudança de plano, de existência. Aí eu fiquei pensando, como será que foi para aqueles irmãos que não tiveram pena, misericórdia, benevolência daqueles cativos, daqueles irmãos? Como será que foi esse processo para eles? O que eu vejo na maioria das casas espíritas, eu faço palestra em outros lugares. É todo mundo querendo tema legal, leve. Vamos falar de amor, de evolução, de ascensão espiritual. Ninguém gosta de falar de treva, de pesado, de sombra. Porque dói. A gente reconhecer que somos falhos. Que falhamos em uma existência e perpetuamos falhando ainda. E não tem nada de errado nisso. Quem sou eu para julgar alguém aqui? Como eu disse, eu me coloco também pronta para aceitar que talvez lá naquela época eu podia ser um senhor de engenho ou sabe lá o quê. Mas a consciência que eu tenho hoje espiritual, essa me cobra. Todos os dias. Não dá para fazer vista grossa a tudo que está acontecendo. É um tal de, vamos fazer de conta que está tudo bem. Não está tudo bem. O planeta está passando por um processo muito forte, energeticamente dizendo para vocês. Tudo conspira para que não possamos nos equilibrar. Tudo conspira para que não tenhamos saúde do nosso psique, do nosso emocional. Cobrança, medo, insegurança, falta de dinheiro, desemprego, famílias que estão se acabando, relacionamentos complexos. O mundo está doente, todo mundo fazendo vista grossa. Falar de coisa boa é muito bom, mas eu gosto de falar de coisa difícil. Que o primeiro ouvido que ouve, é o meu. E quando eu vou para a minha sala mediúnica trabalhar, eu exercito a caridade. Eu exercito o poder de entender que o outro irmão tem dores. E que aqueles irmãos que estão desencarnados, que vêm aqui atrás do auxílio, também estão sofrendo. E muitos deles eram cativos. E aí eu fiz uma outra pergunta. Eu falei hoje com o meu amigo por telefone, falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te garante que na sua linhagem, dentro do seu sistema familiar, lá nos seus ancestrais, lá atrás, não existia uma pessoa que era de cor, que era negra? Na minha família tinha. Nós somos um povo misto. O Brasil é composto de muitas outras pessoas que foram chegando aqui. Isso eu estou falando na época colonial. Então nós temos índios, caboclos, negros, ciganos. São povos. E quem garante que no nosso sangue não corre um pouco do sangue de cada um desses irmãos? E aí a gente se sente capacitado para ser preconceituosos. O racismo foi um nome, uma nomenclatura que os escravocratas acharam para falar de raça. Mas era preconceito. E o preconceito existe até hoje. E cada dia pior. Eu nem quero entrar aqui no tema mulher, que é o que está agora aí assim, em tudo quanto é lugar.
Quantas mulheres estão sendo assassinadas todos os dias? Quantos filhos estão perdendo aí mães, pais, filhas? Quantas famílias estão sendo diluídas pelo preconceito? Aí cada um dá a nomenclatura que quiser. É machismo, é ciúme, não vem ao caso. Mas é preconceito. E falar de preconceito, para mim, é algo que me toca lá na alma. É muito pessoal. Porque eu sofri preconceito quase que uma vida inteira. Aí eu tive que ser a melhor aluna, a melhor profissional, porque eu tive que me posicionar para conseguir o que eu devia ter ganhado sem nenhum esforço e de graça, que era o respeito. Assim como eu respeito todas as pessoas. A minha sorte é que eu venho de uma família maravilhosa. Eu não tenho 2 pais, eu tenho 2 grandes amigos. 2 grandes irmãos. E isso é acolher. E não pense que é fácil. Quando você é uma mulher muito forte, você é tolhida em todos os campos. As pessoas não querem te dar o direito de fala. Então eu senti na pele o que esses irmãos lá atrás sentiam. Eu só não fui colocada num tronco ou vendida. Mas isso dói. E é nossa obrigação acabar com essa miséria, que é o preconceito, que é o racismo, que é qualquer coisa que seja relacionada ao diferente. Nós não temos o direito de julgar. Quem nos deu esse direito? Se nem Jesus Cristo foi capaz, por que eu sou capaz de julgar o próximo ou o outro? A verdadeira superioridade é moral. É moral. Você não precisa desfazer de ninguém para ser superior. Não se ganha respeito com dor. Se ganha respeito com amor. É só assim que a gente é respeitado, dentro dos preceitos que Cristo nos deixou. A maior autoridade que alguém pode ter é a moral. É a consciência de si mesmo. É de saber quem nós somos, o que a gente quer e o que a gente pode fazer para ajudar a humanidade, o próximo. Podemos começar em casa esse exercício, mas que isso se estenda por todos os lugares. Não sejamos levianos com a dor do outro, porque aqui ninguém sabe o que o outro está sentindo. Eu não tenho problema nenhum em falar da minha história. Hoje eu já sou uma mulher de quase 50 anos, muito resolvida. Mas até eu chegar nesse ponto, eu tive que superar muita coisa. Tive que passar por muitos embates. Mas eu não me arrependo. E voltaria exatamente como eu sou hoje. E passaria por tudo de novo se fosse preciso. Mas eu não abaixei a cabeça para ninguém que me dizia o que eu podia, o que eu não podia e como eu deveria ser. E esses irmãos não tiveram essa oportunidade. Então hoje eu venho falar em nome deles. E por eles, que não tiveram a chance. Contrário aos princípios de amor e fraternidade. Fiz questão de trazer essas imagens mais fortes para que a gente tenha noção do quanto é difícil as situações que muitos irmãos passam e às vezes que a gente sequer dá conta. Às vezes pode até ser um ente querido nosso de dentro de casa e a gente sequer dá conta que ele está atravessando por tudo isso. Pode ser alguém que está ali no nosso convívio e a gente não se dá conta.
A gente não percebe. Aí eu trouxe esse trecho que é do livro O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 17, onde Kardec, nesse monólogo que ele criava ali com esses irmãos, perguntou o que seria um homem de bem. E eles responderam: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Fora da caridade não há salvação. E aí eu criei um mosaico com essas personalidades espíritas que são, na minha visão, aqueles que eu sempre acompanho e que peço para que eles me acompanhem. Kardec, Chico, Gandhi, nossos irmãos pretos velhos, nossa irmã Madre Teresa, Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Sheila e Joana de Ângeles. Todas essas pessoas que eu trouxe aqui, eu podia fazer vários mosaicos, mas eu trouxe aqueles que realmente eu sempre estudo, leio e acompanho um pouco mais de perto. Eles pregavam o verdadeiro homem de bem. E nós somos esses homens de bem, nós somos essas mulheres de bem. A gente só precisa externar isso que está dentro de nós. E não se corromper pelo que o mundo nos oferece, pelas dores. Imagine se no primeiro não que eu ouvi, no primeiro momento de uma piada, ou de alguma coisa que foi muito ruim para mim, eu tivesse desistido de ser quem eu sou. Eu não teria feito 2 faculdades, eu não teria me realizado profissionalmente, eu não seria essa pessoa com a consciência que eu tenho hoje. Eu sou livre, todos nós somos livres. E a liberdade é algo que é sensacional. Você poder simplesmente ser quem você é e quer, indiferente ao que o outro diz. Infelizmente, lá naquela época, esses irmãos nossos não tiveram essa condição, mas não deixaram de lutar pelos ideais deles, pelos propósitos deles. E nós tivemos a sorte de ter mulheres, porque aqui bem todos sabem que quem decretou o fim da escravidão foi uma mulher. E logo após isso, eles foram convidados a saírem do país, convidados a se retirarem do Brasil. A era da monarquia se encerra ali, mas ela liberou e libertou todos os cativos, porque tinha entendido que ninguém tinha o direito de ser dono de vidas, de seres humanos, pessoas. Nós não somos donos da verdade. E Isabel conseguiu entender isso. O espírito pode renascer em diferentes povos, culturas e condições sociais. O preconceito nasce do orgulho. A evolução espiritual leva ao respeito e à fraternidade. Então, graças a essa jovem mulher, todos os nossos irmãos cativos, no dia 18 de maio do ano de 1888, foram libertos. Vamos nos libertar hoje aqui, agora, de tudo. Fazer uma limpeza, sabe? Fazer um movimento de reforma íntima. Trazer a sombra para ser tratada. Como eu disse, falar de temas que nos traz para todo o contexto da amorosidade, da benevolência, da indulgência, é muito bom. Mas a gente precisa olhar para as nossas sombras. E é incrível, sempre cai para mim alguma coisa que está relacionada a algo difícil. Talvez seja a minha missão.
E eu acolho com o maior respeito. E respeito a todos vocês que sempre vêm aqui na comunidade e que vêm para esses tratamentos e poder ouvir um pouco do que a gente tem a dizer. Volto a dizer, não sou dona da verdade absoluta. Erro tanto quanto. Mas não tenho medo de olhar para as minhas sombras. Eu acolho ela todos os dias. Olho para todas as minhas imperfeições com a coragem de quem aprendeu a ter que se defender. Porque o mundo aí fora não é tão bacana. Tem gente muito boa no mundo. Tem pessoas com coração enorme. Mas, infelizmente, tem aqueles que nem tanto. Eu escolhi ser uma pessoa de coração enorme. Mas comungo do sentimento de entender que aquele que nem tanto é meu irmão também. E se um dia ele precisar de mim, e eu puder fazer alguma coisa, eu vou acolher. Assim como eu acolhi muitos daqueles que muitas vezes me fizeram mal. Já teve caso de eu receber algumas pessoas aqui na comunidade, da pessoa olhar para mim e falar, nossa, é você? Sou eu que vou te acolher. Veja como a vida é, como o mundo dá voltas. E eu acolhi com o mesmo carinho que eu acolheria qualquer um outro que chegasse aqui e nos pedisse ajuda. Esse é meu dever e a minha obrigação. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, capítulo 5, os escravos. Senhor, não tereis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Ao que o Divino Mestre ponderou, sabiamente, não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Ou seja, o que se faz, o que se colhe. O homem de bem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Não fale de Deus, mostre-me Deus em você. Aqui, sobre esse grande movimento que foi feito agora, dia 25, que ficou considerado como Dia Internacional de Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravizados. A ONU reconhece que o tráfico foi um grave crime contra a humanidade. Isso foi um grande passo. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi que a maioria dos votos entenderam que isso foi uma tragédia. Foi algo que realmente é para nos envergonhar, como pessoas que somos, como cidadãos, independente da religião que você cultua, nós somos seres humanos. E esses irmãos também eram seres humanos, assim como nós. E hoje o que eu queria trazer para vocês, e eu espero que eu tenha conseguido, eu não podia deixar de encerrar essa fala trazendo essa imagem desses dois pretos velhos, esses espíritos tão amorosos, que de forma muito caridosa se colocam disponíveis nas salas mediúnicas, nos trabalhos, não só da nossa casa, mas de tantas outras, trazendo lelitiva a cada um que ali senta à frente daqueles homens e mulheres, homens que eram totalmente sem instruções, mulheres que não tiveram chance também, mas de uma sabedoria que é ancestral. E acolhe a todos, sem distinção, com amorosidade, com amor,
com o simples que podem oferecer, mas tão pontuais, e eu tenho a honra de trabalhar com esses irmãos. E eu me acho tão pequena e tão não merecedora, mas eu acolho a escolha, porque nunca é nossa, sempre é deles. O trabalho não é aqui, é lá. E quando eles nos convidam, a gente tem que se colocar realmente reverenciando esse trabalho e entendendo o quanto a espiritualidade é sábia. O quanto eles são amorosos, o quanto eles são capazes de perdoar, de nos curar, de trazer para perto de nós aqueles irmãos que se foram e que a gente sente tanta saudade. E tudo isso só é possível graças a essa nossa descoberta desses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo da matéria. Então, que nós sejamos gratos, não só aos pretos velhos, mas a toda a espiritualidade. E, sobretudo, ao seu mentor espiritual. Porque todos nós aqui temos. Alguns chamam de anjo da guarda. Cada um vai chamar como se sentir confortável. Mas nós temos os nossos guardiões espirituais. E o que eu queria deixar para vocês de... Não vou falar que é lição, porque quem sou eu para dar alguma lição, né? Mas para que vocês possam refletir ao longo da semana e diante de tudo isso, é que sempre vão ter irmãos que nesse momento estão sofrendo algum tipo de racismo, de preconceito, de intolerância. E que nós sejamos os multiplicadores da Boa Nova, dos ensinamentos do nosso Mestre, dizendo sempre para o outro, não ver aquele irmão como um diferente, o não merecedor, mas sim o igual, porque nós somos todos iguais. Nada nos difere uns aos outros. Isso foi criado por nós, ao longo das nossas existências. Então, que a gente possa hoje sair daqui com essa sensação de que nós não podemos nos colocar em nenhum momento diferentes uns aos outros. Como eu disse, racismo foi uma nomenclatura. Porque eles estavam tratando de uma raça. Que raça humana? Somos todos uma raça só. Somos humanos. Podemos viver em continentes diferentes, em povos diferentes, culturas diferentes, mas somos todos iguais. E a dor chega para o menos favorecido e para o abastardo do mesmo jeito. E quando a gente fizer a nossa chamada retorno à pátria espiritual, não vai ser diferente para quem tem milhões na conta ou para quem tem 10 centavos. É a mesma coisa. É o mesmo peso. Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda parte do nosso tratamento. Eu vou aqui apagar as luzes. Os nossos irmãos, os passistas, já estão se colocando disponíveis. Vamos fazer agora uma respiração bem profunda. Dando passividade a esses irmãos que de forma tão amorosa vão fazer essa troca de fluido. Faça uma respiração bem profunda. Se conecte com a sua energia. E agora, imaginem que diante de você existe um irmão. Ele está olhando para você fixamente, está à sua frente. Olhe nos olhos desse irmão e vocês podem escolher quem é essa pessoa. Olhe fixamente nos olhos desse irmão e converse com ele sobre algo que vocês precisam
retratar, se refazerem. Se for o perdão, deixa vir esse perdão do coração. Se for saudade, deixa vir a saudade. Se for o amor, deixa o amor prevalecer. Mesmo que seja um irmão que talvez não esteja mais aqui nesse plano físico, materializado, eles são capazes de nos ouvir e sentir todo e qualquer sentimento que a gente possa emanar. Agora vocês se olham, cada um integrando aquele sentimento que pôde entregar. Vocês agora se abraçam. Se despedem com essa sensação de gratidão por ter essa oportunidade. E que não sejamos nós mais levianos com os nossos sentimentos. Que possamos pregar a igualdade, o amor, que foi só o que Cristo nos deixou. Que nós possamos deixar para trás toda a intolerância, todo o racismo, todo o preconceito, tudo aquilo que possa fazer com que o nosso semelhante se sinta incapaz. Sejamos multiplicadores da paz de Cristo, do amor de Jesus. Pois já temos consciência como espíritos que somos da nossa evolução. Então que nos tornemos responsáveis por tudo. Como eu disse aqui, trazer o bom, o bonito, o confortável é muito fácil. Difícil é curar as nossas imperfeições. Agora, respirem mais uma vez. Nós vamos voltando aos poucos, abrindo os nossos olhos, nos conectando com aqui, o agora. Respirando um pouco mais. Todos bem? Eu tenho 5 minutinhos, eu queria ler um trechinho de um livro que eu trouxe aqui para vocês. Ele é curtinho, é um livro que eu leio muito em casa, do Chico Xavier, chama Calma. É um livro super bacana. E aí, eu abri aleatoriamente, um pouco antes da nossa fala, e caiu na página onde o título é Colaboradores. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores. Para aquele tarefeiro ou tarefa que consegue penetrar mais amplamente no estípito de amorosidade, responsabilidade e trabalho fraterno. Exige-nos levantarmos das obras e da boa nova. Defende a plantação iniciante, aqueles que querem, fornece-lhe adubo, adequado para o bem e para o trabalho, garante-lhe os benefícios da irrigação e a proteção para que os frutos que ali forem plantados possam se multiplicar.
e sejamos nós percussores desse grande trabalho e obreiros nas tarefas, no aconselho e na multiplicação constante da paz e do amor. Bem, eu espero de verdade que tenha sido um momento tão bom para vocês quanto foi para mim e para esses irmãos desencarnados que aqui se encontraram. Eu desejo a todos uma excelente semana, que vocês possam realmente sair daqui com essa segurança de acolher todas as dificuldades que possivelmente cada um tem e que isso nos faz humanos, capazes, melhores e prontos para uma caminhada de evolução. Um grande abraço, em nome da comunidade eu agradeço a todos.